Olá, gente, bom dia a todos. Feliz Dia Mundial do Teatro do Oprimido. Eu estou aqui a pedido da organização, já que a gente não conseguiu fazer esse evento presencialmente, que a gente pelo menos gravasse um vídeo para poder ter essa conversa no âmbito virtual, né? Pensando nesse contexto que a gente está vivendo de coronavírus, acho que é importante a gente pensar. E no Teatro Oprimido a gente sempre pensa em alternativas, né? E essa foi uma das alternativas que a gente pensou para poder gerar essa discussão num dia muito importante, dia de aniversário de Augusto Boal, dia de consolidação desse Dia Mundial, dessa metodologia que está em todos os cantos aí do mundo, e várias pessoas organizando eventos para poder justamente celebrar essa metodologia tão importante e tão urgente, né, nesse contexto que a gente vive. Estou aqui com vocês um pouco para poder discutir, né, e refletir sobre esse percurso histórico do teatro do oprimido dentro da própria conjuntura social e política que a gente se encontra, né, pensando que o método não é um método isolado da sociedade, mas como que essas reflexões que cada vez mais estão presentes, como que isso passa pelo método também e quais são as estratégias que a gente encontra para poder justamente ressignificar o método e transformar. Então, o que se percebeu dentro disso é que dentro dessa palavra oprimido existia uma multiplicidade muito grande, né? Uma multiplicidade que traz, né, justamente essa perspectiva de dominação, mas dentro dela existiam recortes de gênero, recortes de raça e etnia, recorte de classe, e que conjugadas esses recortes trazia profundamente essa complexidade para uma palavra que era tratada em diversos contextos de uma forma única, né? Então, cada vez mais se viu a necessidade de se pensar quem são esses oprimidos que a gente está trabalhando, né? Que temáticas têm aparecido com mais força e como que a gente lança novas estratégias para se discutir determinadas temáticas. Então, dentro dessa perspectiva, por exemplo, surgiu o movimento Madalenas Teatro dos Oprimidos, que é uma perspectiva de justamente trabalhar com pessoas socializadas como mulheres, nós, pessoas socializadas como mulheres, como que a gente se reúne em grupo, enquanto pessoas socializadas como mulheres, para que a gente possa discutir aprofundadamente essas opressões que nos afetam. É importante pensar, né, que isso como método vivo, né, de todas essas técnicas que constituem a nossa árvore do teatro oprimido, elas vêm de uma imposição da realidade, né, uma realidade que se impõe, mas que se impõe e que, ao mesmo tempo, nesse sentido dialógico, a gente entende essa realidade e a gente busca formas de poder trabalhar com ela, né? De criar novas formas de lidar com essa realidade e que traz justamente a riqueza, porque quando a gente não traz alguma coisa de cima para baixo, mas a gente pensa num sentido dialógico, a gente realmente consegue construir, né? Então, dentro disso, eu acho que teve um avanço estético fundamental, importante, estético-político fundamental, que trouxe uma riqueza muito grande para esses espetáculos. E, ao mesmo tempo, trouxe discussões que eu acho que são fundamentais para a gente pensar na sociedade de hoje. Discussões que passam pelo Teatro Fórum. E uma das coisas que a gente discutiu muito dentro desse processo é pensar assim, será que dentro de uma cena que está tratando sobre violência contra a mulher, no qual a gente está colocando, né, justamente essa mulher no lugar da oprimida, será que um homem entrar no lugar desta oprimida e dizer o que ela deveria fazer naquele momento vai estar nos ajudando realmente a transformar essa situação? Ou vai estar trazendo justamente essa perspectiva do, olha, eu estou te ensinando o que você deveria fazer? A mesma coisa uma pessoa branca entrar no lugar de uma pessoa negra sofrendo racismo. Olha, eu enquanto pessoa socialmente branca, que não passo pela questão do racismo, estou dizendo para você que passa o que você deveria fazer nesse sentido. Será que isso nos ajuda? Então, isso gerava um incômodo muito grande. Mas, ao mesmo tempo, que é uma coisa para a gente não pode responsabilizar apenas a pessoa que está sofrendo aquele problema
para a resolução do problema, porque não foi um problema que ela construiu, é um problema da sociedade. Então a sociedade como um todo tem que se articular para poder transformar aquela questão. Mas tem que ser uma articulação no qual cada um, ocupando o seu papel social, possa pensar nesta transformação. Então eu acho que foi um avanço muito grande quando a gente começou a pensar nessas diversas possibilidades do fórum e priorizar o que a gente começou a chamar de fórum por identidade. Então não é mais eu entrando no lugar daquele oprimido, independente do meu lugar social, mas eu, no meu lugar social, eu entrando em cena e mostrando o que eu poderia fazer dentro desse lugar social. Porque esta também é uma responsabilidade que é minha. Porque eu, enquanto sociedade que não concorda com situações de racismo, com situações de homofobia, com situações de transfobia, eu tenho uma responsabilidade nesse sentido. Mas é uma responsabilidade do meu lugar social. E é muito interessante quando a gente realmente trabalha nesse sentido, porque a gente vai ver, né, um pouco das potencialidades que existem nesse sentido e dos limites também. Então acho que isso foi um avanço gigante que a gente constituiu nesse processo do fórum e que vai avançando cada vez mais num sentido de trazer a priorização de propostas coletivas. Pensar que muitas vezes a gente vive uma sociedade onde existe essa primazia do indivíduo. É como se o indivíduo fosse sozinho resolver todos os problemas e todas as questões. Então pensar no fórum também não numa perspectiva individualizada, mas como que cada vez mais a gente tem que pensar em estratégias coletivas também, né? Então o fórum, isso não é, né, isso não é uma regra geral, eu acho que é importante deixar evidenciado isso, mas que cada vez mais tem avançado nesse sentido de não pensar de maneira individualizada e não pensar também de maneira geral, né? Pensar em pessoas ocupando o seu papel social, o seu lugar social, e pessoas pensando em estratégias que passam pelo coletivo. Então isso foi um processo que é um processo ainda, né, que vem se constituindo e que eu acho que é fundamental para que realmente a gente possa ter essa palavra revolução trazida no seu sentido mais axial, mais nevrálgico, né, mais básico, mais estrutural, talvez ali aquela raiz da nossa árvore. Quando a gente fala de ética e fala de solidariedade, a gente precisa trazer realmente essa profundidade dessa raiz e dessas discussões à tona, para que a gente possa realmente construir esse mundo que a gente tanto quer. Muito obrigado, agradeço o evento, agradeço poder estar aqui discutindo, compartilhando com vocês e até a próxima.